Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao devocional 40 dias no esconderijo do Altíssimo. E hoje chegamos à metade desse devocional, 20º dia, e eu te convido a mergulhar em algo mais profundo, mais poderoso, da intimidade de Jesus com Deus. Pense comigo. Jesus era o próprio Filho de Deus. Jesus era 100% Deus. Jesus era 100% homem. E mesmo sendo Deus, ele buscava intimidade com o Pai constantemente. Entender isso é poderosíssimo. Se o próprio Jesus, sendo quem ele é, entendia a necessidade de se retirar para estar a sós com Deus, para ter intimidade com o Espírito Santo, por que eu e você achamos que não precisamos disso? Lucas 5,16 vai revelar um hábito espiritual do nosso Senhor Jesus. Não era algo que ele fazia ocasional. Não era apenas em momentos difíceis. Era o estilo de vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo frequentemente se afastava da multidão, se afastava das demandas, se afastava da pressão para buscar mais intimidade com o Pai. Isso me ensina que o esconderijo do Altíssimo também é encontrado nos lugares secretos de oração. Eu te convido a aprender mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois a intimidade de Jesus com Deus era, sem sombra de dúvida, prioridade. Era sem sombra de dúvida, fonte de força. Era direção e comunhão constante. E o nosso Senhor Jesus, ele quer nos ensinar como eu e você, como nós podemos manter esse nível de intimidade, de relacionamento com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te amo e te adoro, meu Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus, eu reconheço que por algumas vezes permiti que distrações da vida, a correria do cotidiano ocupasse lugar na minha intimidade contigo. E por isso, Pai, e por todo o resto, eu te peço perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, eu consagro a Ti, Deus, este dia de hoje, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e gere em cada um de nós aqui presente sede, fome pela presença do Pai. Ensina-nos, Espírito Santo, a valorizar o secreto. Ensina-nos a buscar lugares de oração, para que a gente não busque o Senhor somente quando precisamos. E nós aqui, Pai, entregamos a nossa vida em Suas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Lucas, capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus tinha multidões ao seu redor. Jesus realizava milhares de milagres. Então, o tempo todo tinha pessoas procurando o Senhor Jesus para serem curadas. Jesus tinha responsabilidades gigantescas e, sem sombra de dúvida, uma agenda muito mais intensa do que a nossa. Por mais que você diga que está na correria, acredite, a responsabilidade de Jesus era muito maior do que a nossa. E a agenda dele era gigantesca. E ainda assim, ele priorizava
envolvimento, relacionamento, intimidade com o Pai. Isso nos deixa uma pergunta. Nós, no meio da nossa correria, no meio da nossa agenda, no meio da nossa vida, estamos buscando prioridade com o Espírito Santo de Deus? Marcos capítulo 1, versículo 35 vai dizer: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Jesus buscava o Pai antes de qualquer outra coisa. E se você vai dizer que trabalha o dia todo e não tem tempo, acorda então mais cedo e entrega a primícia do seu dia a Deus. Mateus 14, 23 vai dizer: E despedia a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já tarde, estava ali só. Jesus valorizava profundamente a solitude espiritual. Será que eu e você, será que nós não podemos encontrar um tempo para contemplar o pôr do sol e orar ao Espírito Santo? Será que nós não conseguimos 10, 15, 20 minutos na nossa agenda tão cheia para contemplar a Deus e as suas maravilhas, para falar com o Espírito Santo, para aprender através da Bíblia o que Jesus quer nos ensinar? Que essa pergunta toque no seu coração. Porque o ensinamento poderoso de hoje é: intimidade não acontece por acaso. Intimidade exige prioridade. E assim como Jesus, ele mostra que o secreto sustenta o público, que a oração sustenta a missão e a comunhão com o Espírito Santo é o próprio poder do Espírito Santo agindo em nós, que a gente possa nos posicionar como Jesus. Meu irmão, minha irmã, na metade desse devocional, entenda de uma vez por todas: sem intimidade não há força espiritual genuína. Por isso que eu te convido hoje: separe um tempo de solitude com Deus. Desligue o celular, desligue as distrações, televisão, não importa o que for. Silencie a sua mente, ore ao Pai, ouça a voz do Espírito Santo, leia a palavra de Deus, para que Jesus te ensine como caminhar neste mundo de hoje. Amém? E eu creio que podemos passar para uma nova etapa, porque até aqui já entendemos a necessidade de ter intimidade com o Espírito Santo, de ter leitura da palavra na nossa vida todos os dias, de jejuar, de louvar ao Senhor, de contemplar suas maravilhas, de declarar que somos filhos de Deus e que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor Jesus, Ele nos ensinou e ainda continua nos ensinando o valor da intimidade com o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, conduz cada um de nós aqui hoje ao secreto. Desperta em cada um de nós fome pela presença de Deus. E que cada um de nós busquemos aprender o caminho do Pai diariamente e a fazer da oração, da intimidade, da comunhão contigo, Espírito Santo, um estilo de vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Declare comigo, meu irmão, minha irmã, eu declaro que buscarei a presença de Deus todos os dias da minha vida. Eu declaro que a intimidade com o Pai será a minha prioridade. Assim como Jesus buscava lugares secretos para orar, eu também viverei no esconderijo do Altíssimo. Amém.
Graça e paz, meu irmão, minha irmã. E que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Shalom, shalom.